Olá, alunos do 7º ano, mais um vídeo aqui para explicar a atividade 22 de matemática. E aí vocês vão observar essas informações que tem antes de resolver a atividade, ok? Temos aqui a reta numérica, onde o lado direito é os positivos, o lado esquerdo é os negativos. Aqui a gente também pode analisar que, veja só, do lado direito, que são os positivos, podemos considerar que os menores números positivos são esses. Por exemplo, poderia dizer o menor número inteiro positivo é 1. Os dois menores, 1 e 2. Os três menores, 1, 2 e 3. Os quatro menores números inteiros positivos são esses. Já com relação aos números inteiros negativos, aí eu vou analisar o seguinte, o contrário. Não tem como eu saber os menores números inteiros, tá? Porque ele é de forma decrescente, tá bom? Quanto mais eu estender para a minha direita, menor será esse número inteiro, tá bom? E quanto mais eu estender para o meu lado direito, maior será esse inteiro. Então eu posso considerar que o maior número inteiro negativo é 1, o maior. Os dois maiores, 1 e 2. E assim por diante, tá bom? Então tem como eu saber o menor número inteiro positivo, que é 1, e o maior número inteiro negativo é menos 1, tá? Dá para analisar nessa reta numérica. Aí tem alguns exemplos, tá? Por exemplo, na adição de números inteiros, certo? Eu vou analisar o seguinte: sinais iguais. O sinal tá feio aqui, deixa eu ajeitar. Sinais iguais. Sinais iguais. Soma e repete o sinal. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu ver se escreve melhor aqui. Sinais iguais. Soma e repete o sinal. Então pode ser dessa forma. Dois negativos. Aqui eu vou somar, tá? E dois positivos. Nesse caso aqui eu vou somar e repetir o sinal, tá bom? Então eu poderia fazer isso aqui, menos 2, menos 3, eu vou somar. Opa. Eu vou somar e repetir o sinal. Da mesma forma se for positivo. Tá ok? Eu vou somar e repetir o sinal. Eita, que 7 feio. Não é nem 7, é 9. Já. Sinais. Sinais diferentes. Subtraio e coloco o sinal do maior. Então, se eu tiver dessa forma, mais 5 menos 3, eu vou subtrair e colocar o sinal do maior. Quem é o maior? O 5. Então, eu vou colocar aqui o sinal positivo
e a subtração de 5 por 3, que dá 2. Ou então dessa forma, eu tenho menos 10 mais 7. Então, eu vou subtrair 10 menos 7 dá 3. E vou colocar o sinal do maior, que é o menos. Pronto. Essa é a regra da adição, ok? Agora, se eu quero uns detalhes precisam ser vistos, aqui é na adição de números inteiros. Na subtração, para eu poder resolver, usar essa regra aqui da adição, na subtração, eu preciso fazer o seguinte. Por exemplo, se eu tenho números entre parênteses, eu poderia analisar assim, mais 10, mais 10. Então aqui eu somo e repito o sinal. Vai dar, repito o sinal. Vai dar 20, mais 20. Da mesma forma, se fosse negativo, e que estivesse dentro do parênteses. Aqui eu ia somar e repetir o sinal. Já na subtração, eu analiso o seguinte. Você tem menos 10, menos, e dentro do parênteses eu tenho um menos 8. Então eu vou somar e repetir o sinal? Não. Na subtração, antes de resolver, eu vou eliminar o parênteses. Então aqui, ó, eu vou tirar o menos 10 do parênteses. Só que nesse caso aqui, aí eu preciso analisar o seguinte. Quando eu expliquei números opostos, eu falei que eu poderia representar o oposto como sinal negativo. Então, dessa forma, o oposto de, por exemplo, menos 2. O oposto de menos 2 é mais 2. E aqui eu vou analisar dessa forma. Isso significa que eu tenho o oposto de menos 8. O oposto de menos 8, aí eu vou fazer o seguinte. O oposto de menos 8 é mais 8. Aí sim eu vou poder resolver. Isso só vale na subtração, já que o sinal negativo de fora muda o sinal de dentro. Então, se dentro é negativo, vai ficar positivo. Se for positivo, vai ficar negativo. Tá? Devido ao sinal. Esse é o sinal subtração, mas posso considerar que seria calcular o oposto de um número, tá bom? E agora, depois que eu tirei dentro do parênteses, eu posso resolver. Sinais diferentes, diminuo e coloco o sinal do maior. Então, em vez de colocar menos 18, vai ficar menos 2. Olha só a diferença. Porque uma eu estou somando e outra eu estou subtraindo. Tá ok? Então, temos esse detalhe. Tá ok? Mais um exemplo que eu queria subtrair dois valores. Tá bom? Um é positivo. Tá ok? O outro também é positivo. Então vamos ver o que é que eu vou fazer. Para eu poder subtrair, eu tenho que eliminar o parênteses. Retirar os valores do parênteses. Nesse primeiro aqui, não apenas retira, normalmente. E aqui eu vou analisar o oposto. Eu tenho o oposto de mais 8. O oposto de mais 8 é menos 8. Agora sim eu posso resolver. E sinais diferentes, diminuo e coloco o sinal do maior. 10 menos 8, 2. Vai ficar positivo. Esse seria quando eu tivesse uma subtração entre parênteses, tá bom, pessoal? Eu tenho que resolver dessa forma aqui. Tá ok? Dessa forma aqui. Falando sobre a multiplicação e
a divisão, eu vou analisar o seguinte. Se na adição eu tenho que analisar sinais iguais, soma e repete, e sinais diferentes, diminui e coloco o sinal do maior. Na multiplicação e na divisão, apenas preciso analisar o seguinte. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. E mais com menos é menos. Mudei a forma de pronunciar. Na adição é sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior. Na multiplicação e na divisão, eu vou afirmar de outra forma. Eu vou escrever de outra forma, tá? Eu vou detalhar de outra forma. Como é que eu vou fazer? Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Mais com menos, menos. Simplesmente isso é a regra da multiplicação e na divisão. Deixa eu ver aqui na atividade o que, é que tem mais. Então aqui vocês vão calcular o produto dos 4 maiores, veja só, os 4 maiores números inteiros negativos, tá? Os 4 maiores números inteiros negativos. O que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar. Quais são esses 4 maiores números inteiros negativos? Vocês vão multiplicar. E lembre da regra dos sinais. Qual é a regra dos sinais? Vocês vão analisar isso aqui, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Certo? E o que tem mais aqui? Quando o dividendo e o divisor são negativos, o sinal do quociente é: analisa a regra dos sinais na multiplicação e na divisão, tá bom? Essa é a dica da questão 2. Analisa os sinais, o que é que faz, tá? Menos com menos, o que é que isso significa? Mais com mais, o que é que isso significa? Menos com mais, o que é que isso significa? Tá bom? E nessa terceira questão extra, vocês vão calcular isso aqui, tá? Aí vocês vão lembrar. Quando eu tenho uma adição, em parênteses, muda alguma coisa? E quando eu tenho uma subtração entre parênteses, muda alguma coisa? Vão analisar o que eu expliquei, tá? Sobre a multiplicação entre parênteses, a subtração entre parênteses. Então, vão analisar a multiplicação entre parênteses para poder resolver. Depois de resolver essa expressão, o resultado vocês vão multiplicar por menos 1. Tá? Depois de resolver essa expressão aqui, o resultado dessa expressão vocês vão multiplicar por menos 1. O resultado vocês vão marcar. Certo? Todas são de marcar, todas só tem uma alternativa certa. Ok, pessoal? Boa sorte aí na atividade de vocês e até o próximo vídeo.